Amar é evangelizar. A Web Rádio Meimei apresenta Sementinhas do Amanhã. Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais um Sementinhas do Amanhã. Eu sou a Mari Bonini e hoje nós estamos aqui no estúdio. O estúdio tá cheinho, né? Nós estamos com gente nova aqui. Tá o Caio aqui, tá aqui desde o começo, né, Caio? Bom dia, Caio, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Passou bem a semana? Passei. Então tá bom. E agora nós temos mais duas participantes novas no pedaço, hein? A Carol. Bom dia, Carol, tudo bem? Bom dia. Como que você tá? Bem. Tudo certo? Sim. Então tá bom. Passou bem a semana? Sim. Então tá bom. E a Lorena. Oi, Lorena, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Sim. Sejam muito bem-vindas vocês duas, tá bom? Muito obrigada. Obrigada. É isso aí. Então vamos lá. A gente até aqui já falou de um monte de assunto. A gente falou dos princípios da doutrina espírita. E agora, no programa passado, a gente terminou o último princípio. Qual que era mesmo, Caio? Agora eu não vou lembrar. Princípio da evolução. Moral? Não, meu Deus, da evolução, né? Princípio da evolução espiritual, não é? É. Então, agora, a gente vai ler um trechinho que tem lá no Livro dos Espíritos, na introdução do estudo da doutrina espírita, no item 6. Esse texto, ele vai trazer assim, olha, os apontamentos, as afirmações, as conclusões que a gente pode tirar das coisas que a doutrina espírita ensina pra gente. Então, nós vamos fazer assim, cada um vai ler um, combinado? Combinado. Tá? Combinado. E então, vamos começar assim, o Caio lê um, Lorena lê o outro, Carol lê o outro e eu leio o outro, certo? Certo. Vamos nessa então, Caio. Começa lendo lá pra gente, ó. Kardec resumiu os pontos principais da doutrina espírita assim. 1. Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Não. Não, né? Deus é eterno, né? Significa que ele não acaba, que ele não vai deixar de existir, que ele não muda, que ele não é material, ele não é palpável, ele não é físico como a gente, né? Não tem corpo físico. Ele é onipotente, ele pode tudo, ele é soberanamente justo e soberanamente bom. Isso significa que tudo que acontece na vida da gente tem uma razão, ainda que a gente não entenda, certo? Lê pra gente, Lorena, a segunda afirmação aí. Deus criou o universo, que abrange todos os seres animados e inanimados, materiais e imateriais. Então, ou seja, tudo que existe foi Deus que criou. Até as coisas que a gente acha que não eram necessárias, Deus criou. Então, se Deus criou, tem uma razão, certo? Vamos lá, Carol, o próximo. 3. Os seres materiais constituem o mundo visível, o Corpóreo. e os seres materiais, o mundo invisível, ou espírita, isto é, dos espíritos. Muito bem. O mundo espírita é o mundo normal, primitivo, eterno, pré-existente e sobrevivente a tudo. Então, o que isso quer dizer? Às vezes, as pessoas acham que a vida de verdade é a vida que a gente leva encarnado. E o que o Allan Kardec e os espíritos estão contando aí pra gente é que o mundo espiritual, né, quando a gente está desencarnado, é que é o mundo normal. A nossa vida aqui no planeta Terra é como se fosse uma viagem. Então a gente está aqui, mas a nossa essência é o nosso espírito.
Então, quando o nosso corpo material morre, o nosso espírito continua. Então, é a vida do espírito que é a vida de verdade. Entenderam? Sim. Muito bem. Lê a próxima, Caio. 1. O mundo corporal é secundário. Poderia deixar de existir, ou não ter jamais existido, sem que por isso se alterasse a existência do mundo espírita. E a próxima? Os espíritos revestem temporariamente um invólucro material perecível, cuja destruição pela morte lhes restitui a liberdade. Então, o que ele está afirmando aqui é o seguinte, que temporariamente o espírito nosso, ele está habitando, morando num corpo material. Mas, quando esse corpo material perece, morre, as células morrem, o espírito continua vivendo, ele restitui a sua liberdade. Vai, Carol, lê o próximo pra gente. 3. Entre as diferentes espécies de seres corpóreos, Deus escolheu a espécie humana para a encarnação dos espíritos que chegaram a certo grau de desenvolvimento, dando-lhe superioridade moral e intelectual sobre as outras. Muito bem. A alma é um espírito encarnado, sendo o corpo apenas o seu envoltório. A gente já viu aqui, meninas, que a diferença entre espírito e alma é só o fato de que quando o espírito está num corpo, habitando um corpo material, ele recebe o nome de alma. E quando ele não está mais habitando, ele é simplesmente o espírito, tá? Então, ele só muda de nome conforme se ele está preso a um corpo material ou não, certo? Caio. Há no homem 3 coisas. Primeiro, o corpo ou ser material análogo. Isso? Análogo aos animais. E animado pelo mesmo princípio vital. 2. A alma ou ser imaterial, espírito encarnado no corpo. 3. O laço que prende a alma ao corpo, princípio intermediário entre a matéria e o espírito. Isso aí nós também já vimos. Então tem o corpo material, tem o espírito que habita esse corpo material e tem o laço que une o espírito ao corpo material. Como que chama esse laço mesmo? Alguém lembra? Eu. Fala. Cordão de prata. Cordão fluídico, não é? Conhecido também como cordão de prata. Popularmente conhecido como cordão de prata. Vocês lembram? Sim. Lembra, Carol, daquela atividade que a gente fez, que tinha o cordãozinho assim? Sim, eu acho que tá guardado até hoje. Muito bem, é isso aí. Então, o próximo, Lorena, lê pra gente. 2. Tem assim o homem 2 naturezas. Pelo corpo, participa da natureza dos animais, cujos instintos lhes são comuns. Pela alma, participa da natureza dos espíritos. Muito bem, Carol, lê o próximo. O laço ou perispírito que prende ao corpo o espírito é uma espécie de envoltório semimaterial. A morte e a destruição do invólucro mais grosseiro. A morte é a destruição do invólucro mais grosseiro. O espírito conserva o segundo, que lhe constitui um corpo etéreo, invisível para nós. No estado normal, porém, que pode tornar-se acidentalmente visível e mesmo tangível, como sucede no fenômeno das aparições.
Muito bem, então ele fala assim que o corpo semimaterial, que é o perispírito, também é um tipo de corpo, né? Mas ele é mais leve, ele é semimaterial. Então, ele fala assim que mesmo quando o nosso corpo físico é destruído, né, com a morte do corpo físico, o espírito continua tendo o corpo etéreo, que é mais fluido, que chama perispírito. Esse corpo se mantém, esse corpo perispiritual se mantém. E esse corpo, ele pode acidentalmente ser visível e tangível, perceptível, através dos fenômenos da aparição. Então, quem é médium, não é todo mundo que consegue ver esse corpo etéreo, que é o perispírito, mas quem é médium consegue, certo? Vamos lá para o próximo. Próximo sou eu, né? Opa! Esqueci que era eu. O espírito não é, pois, um ser abstrato, indefinido, só possível de conceber-se pelo pensamento. É um ser real, circunscrito, que em certos casos se torna apreciável pela vista, pelo ouvido e pelo tato. Então, não é porque o espírito é invisível para a maioria das pessoas que ele não existe. Ele é real, ele existe. E ele pode ser perceptível por quem é médium. Tem médium que vê, tem médium que ouve, tem médium que sente, né? Então, ele é perceptível. O fato de que não é todo mundo que tem essa capacidade não significa que ele não exista, ok? Caio, sua vez. Os espíritos pertencem a diferentes classes e não são iguais, nem em poder, nem em inteligência, nem em saber, nem em moralidade. Os da primeira ordem são os espíritos superiores, que se distinguem dos outros pela sua perfeição, dos conhecimentos, sua proximidade de Deus, pela pureza de seus sentimentos e por seu amor do bem. São os anjos ou puros espíritos. Os das outras classes se acham cada vez mais distanciados dessa perfeição, mostrando-se o das categorias inferiores, na sua maioria, eivados das nossas paixões, o ódio, a inveja, o ciúme, o orgulho, etc. Comprazem-se no mal. Há também entre os inferiores os que não são nem muito bons nem muito maus, antes perturbados e enredadores do que perversos. A malícia e as inconsequências parecem ser o que neles predomina. São os espíritos estúrdios ou levianos. Muito bem, vamos parar aqui um pouquinho. Então aqui, meninas, ele está dizendo pra gente que existe uma infinidade de classificação de espíritos, de tipos de espíritos. Então, os espíritos mais evoluídos são aqueles que são mais evoluídos moralmente. Então, eles estão numa hierarquia, assim, é como se estivesse na ponta de uma pirâmide. Eles lá em cima são os espíritos puros. Eles são muito menos em quantidade do que nas outras categorias, certo? E aí, conforme vai se baixando as categorias, eles vão sendo menos evoluídos, principalmente no âmbito moral, ok? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. 2. Os espíritos não ocupam Perpetuamente. a mesma categoria. Todos se melhoram, passando pelos diferentes graus da hierarquia espírita. Esta melhora se efetua por meio da encarnação, que é imposta a uns como expiação
a outros como missão. A vida material é uma prova que lhes cumpre sofrer repetidamente, até que hajam atingido a absoluta perfeição moral. Então, olha que legal que eles falam aí, que todos os espíritos, até aqueles que são os menos evoluídos, eles vão evoluir. E um dia todo mundo vai atingir a absoluta perfeição moral. Olha que legal. Então tem salvação para todo mundo, né? Aquele negócio de falar assim que a pessoa não tem jeito, esse aí não tem jeito, não vai melhorar nunca. Lógico que vai, todo mundo vai melhorar. Sim. Certo? Vamos lá, Carol, próximo. Deixando o corpo, a alma volve ao mundo dos espíritos, onde sairá para passar por nova existência material. Após um lapso de tempo mais ou menos longo, durante o qual permanece em estado de espírito errante. Isso. Então ele está dizendo o seguinte, que quando o espírito deixa o corpo, a alma volta para o plano espiritual, para o mundo, retorna para o mundo dos espíritos. Então, esse ciclo ele vai se repetindo por muitas e muitas vezes. E enquanto a alma fica no plano espiritual, os espíritos são chamados de espíritos errantes, tá? Não é que eles estão errados, não é isso. É só que eles não estão num corpo material. Então, esse é um nome que deram, certo? Certo. Minha vez agora, hein? Tendo o espírito que passar por muitas encarnações, segue-se que todos nós temos tido muitas existências e que teremos ainda outras, mais ou menos aperfeiçoadas, quer na Terra, quer em outros mundos. Então, o que isso quer dizer? Significa que a gente vai sempre nascer no planeta Terra? Não. Conforme a gente for evoluindo, a gente também vai mudando de planeta, conforme a nossa evolução, né? Conforme a gente for se enquadrando na evolução de outros planetas. Mas a gente também evoluindo, a gente vai contribuir para a evolução do nosso planeta. Sim. Correto? Sim. Vocês estão vendo que isso tudo a gente já viu de alguma forma? Sim. Ainda que fosse de uma forma mais simples? Aham. Muito bem. Caio, lê o próximo. A encarnação dos espíritos se dá sempre na espécie humana. Seria erro acreditar-se que a alma ou o espírito possa encarnar no corpo de um animal. Nossa, isso é muito legal. Sabe por quê que é importante trazer isso aqui? Tem gente que acha, né, tem algumas religiões que acham que quando você evolui, quando o espírito evolui, ele não vai mais encarnar num corpo humano. Ele vai encarnar no corpo de um animal. Sabe, por exemplo, lá na Índia, a vaca é sagrada, né? Tem países em que o macaco é sagrado. Então, eles acham que conforme o ser humano, o espírito do ser humano for evoluindo, quando ele chegar num nível de evolução alto, ele não vai encarnar mais como humano, ele vai encarnar como um animal. E isso aqui ensina pra gente que isso não é verdade. O ser humano, o espírito humano só vai incorporar em corpos humanos. Os espíritos dos animais vão ser sempre espíritos de animais, os espíritos de humano vão ser sempre espíritos de humano. Então significa também que não tem humano só na Terra, certo? Sim. Ainda que possa ser um pouco diferente do que aqui, porque a gente não sabe exatamente como são os habitantes dos outros planetas. Mas com certeza eles não têm cabeçona verde, nem olhão de mariposa, né? Concordam? Sim. Que nem os marcianos que a gente vê nos desenhos, né? Com certeza eles não são assim. Tá bom? Vamos lá pro próximo. As diferentes existências corpóreas do espírito são sempre progressivas e nunca regressivas, mas
A rapidez do seu progresso depende dos esforços que faça para chegar à perfeição. Muito bem. Isso quer dizer o que, Lorena? Você sabe me explicar? Saber eu não sei. Saber você não sabe. Então vamos lá. Isso quer dizer o seguinte, que o progresso, a evolução é sempre para frente. Mesmo se você não fizer muita coisa de boa nessa vida, você acaba evoluindo. O que vai diferenciar se você vai evoluir mais rápido ou menos rápido são as coisas que você faz. Mas todo mundo evolui. Porque você não passa uma vida, uma encarnação inteirinha sem aprender nada, concorda? Sim, A gente sempre aprende alguma coisa. Sim. Às vezes... E evolui alguma coisa também? Sim, sempre. A evolução é contínua, ela sempre existe. É exatamente isso que eles estão falando aí. Embora a evolução possa ser diferente de uma pessoa para outra, porque depende da bondade da pessoa, do esforço que a pessoa faz para se melhorar, todo mundo, até aquele que faz menos esforço, vai melhorar. Sim. Certo? Sim. Próximo, Carol. Vamos lá. As qualidades da alma são as do espírito, que há encarnado em nós. Assim, o homem é bem... O homem de bem é a encarnação de um bom espírito. O homem perverso é de um espírito impuro. Então, o que adianta? O que isso daqui quer dizer? Não tem um espírito bom no corpo de uma pessoa que faz ruindade. Se aquela pessoa faz ruindade, é porque aquele espírito é impuro, é mais imperfeito. Né? Os espíritos ensinaram para o Kardec que não existe espírito mau, existe espírito imperfeito, impuro, porque ele é mais endurecido, ele não evoluiu tanto assim. Então ele tem mais dificuldade de fazer o bem, mais dificuldade de praticar boas atitudes, de ter bons sentimentos, entenderam? Sim. Vamos lá, Carol, próximo. Não é você? Sou eu? O 4? Ah, sou eu, achei que era a Carol. Poxa vida, eu tô pulando aqui, hein? A alma possui sua individualidade antes de encarnar. Conserva depois de se haver separado do corpo. Ou seja, mesmo depois que o corpo morre, o espírito continua com as suas características. Porque cada espírito tem a sua característica. Não vai ter um espírito igualzinho ao outro. Entendeu? Sim. Sim. Na sua volta ao mundo dos espíritos, encontre a alma de todos aqueles que conheceram na Terra e todas as suas existências anteriores que se lhe desenham na memória, com a lembrança de todo o bem e de todo o mal que fez. Nossa, isso aqui é bem legal a gente saber. Às vezes as pessoas acham que quando alguém muito querido morre, né, desencarna, que eles não vão dar uma saudade, né, que eu não vou encontrar nunca mais. Mas aqui ele está ensinando pra gente que os espíritos se encontram no plano espiritual. Depende, lógico, de um monte de fatores, deles estarem em sintonia, deles terem condição de se encontrar. Mas eles se encontram. E lá no plano espiritual, os espíritos acabam se lembrando de tudo, tanto das coisas boas que fizeram, como das coisas ruins também, certo? Então, a gente tem que se esforçar pra caramba pra fazer só coisa boa, vocês não acham? Porque senão a gente vai lembrar de tudo. E depois a gente vai ficar sentindo um negócio que chama culpa, né? Quando a gente não fez as coisas certas, a gente se sente culpado. E o sentimento de culpa é uma das grandes causas de sofrimento para os espíritos, né? Quando eles veem que eles desencarnaram e que eles não fizeram o que eles tinham que ter feito, ou
que eles fizeram coisas que não foram legais. Ok? Ok. Vamos lá, Lorena, lê o próximo. O espírito encarnado se acha sob a influência da matéria. O homem que vence essa influência pela elevação e depuração de sua alma se aproxima dos bons espíritos, em cuja companhia um dia estará. Aquele que deixa dominar pelas más paixões e põe todas as suas alegrias na satisfação dos apetites grosseiros, se aproxima dos espíritos impuros, dando preponderância à sua natureza animal. Isso aqui tem um jeito fácil de explicar. Vocês já viram aqueles campeonatos norte-americanos que às vezes passam na televisão, das pessoas fazendo competição de comer hambúrguer? Sim. Vocês já viram que eles comem assim, vão enfiando na boca aquele monte de comida? Que assim, uma coisa é até nojento da gente ver, né? Sim. Então, aquilo representa muito bem um defeito que a gente tem, né? Que é a gula, né? Então, isso aí quer dizer, essa frase, né? Essa explicação que os espíritos trouxeram, quiseram dizer o seguinte, que a gente sofre influência a todo tempo dos espíritos desencarnados. Porque enquanto a gente está aqui, tem um monte de espírito desencarnado perto da gente. E eles se aproximam da gente conforme a nossa, quem sabe? Vontade de pensamento. Vontade, nosso pensamento, nossa vibração, nossa energia. Então, quando a gente pensa coisas boas, a gente atrai espíritos bons para perto da gente. Quando a gente pensa coisas ruins, A gente atrai espíritos ruins. exatamente. Então, por exemplo, uma pessoa que é muito apegada, é muito invejosa, por exemplo. Ela vai atrair espíritos ruins. Exatamente. Uma Espíritos pessoa que que- tenham o mesmo sentimento. E aí ela parece que ela vai ficando mais invejosa. Vocês já perceberam? É como se uma bola de neve assim vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo e não acaba nunca, né? Então, isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem que tentar a todo tempo policiar o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente fala, pra gente só ter perto da gente espíritos Bom. Isso mesmo. E agora, Carol, vamos lá, mais um. Os espíritos encarnados habitam os diferentes globos do universo. Muito bem, a gente já falou, né? Sim. Que tem espíritos encarnados em todos os planetas. A gente, é lógico, não sabe como eles são ainda, né? Sim. Eu vou ler, meninas e Caio, a última questão aqui, porque a gente não vai conseguir terminar isso hoje. Vai ficar pro próximo programa pra gente concluir, combinado? Combinado. Então tá bom. Então, o último apontamento para hoje, tá? Os não encarnados ou errantes não ocupam uma região determinada e circunscrita. Então, se eles não habitam um lugarzinho lá, olha, todos os espíritos desencarnados ficam ali, naquela cidade espiritual. Não tem um lugar assim determinado. Os espíritos errantes estão por toda parte no espaço e ao nosso lado, vendo-nos, acotovelando-nos em ato de contínuo. É toda uma população invisível a mover-se em torno de nós. Então, que a gente sempre lembre disso, que a gente nunca está sozinho. Ainda que muitas vezes a gente se sinta sozinho, a gente não está sozinho. E a gente tem que lembrar também que a gente tem nosso anjo da guarda. E esse não abandona a gente, Sim. né? Só se ele se afasta da gente quando a gente começa a pender assim, a ter pensamentos que não são muito legais. Mas ele tá sempre tentando proteger a gente, certo? Vamos Sim. parar por aqui? Sim. Vamos? Então tá bom. Então vamos nos despedir do pessoal de casa? Sim. Caio, começa aí.
Faz as honras. Eu queria mandar um beijo, um abraço para quem tá ouvindo a gente. Uma boa semana para vocês. E muito obrigado por assistir o nosso programa, tá? Tchau. E vocês, meninas? Eu mando um abraço para todo mundo que está assistindo e que continuem assistindo o Rádio Meimei. Muito bem. E você, Carol? Eu também mando um abraço para quem está assistindo e que tenha uma ótima semana. É isso aí. Então eu também me despeço de todos aqui. Muito obrigada pela audiência. Que tenhamos todos uma semana de muita luz, de muita proteção e que a gente possa se encontrar aqui semana que vem para mais um Sementinhas do Amanhã. Um beijo no coração de todos e fiquem com Deus.